Queridos, a paz do Senhor a todos os nossos internautas que estão nos vendo na manhã deste dia, manhã de bênção para as nossas vidas, através deste programa abençoado, qual o Senhor tem assim nos concedido. Queridos, eu quero meditar em um texto com os irmãos. Carta, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, apenas o versículo 6. Quantos irmãos localizam Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6? Eu quero, neste momento, agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por mais essa singela oportunidade que aqui estamos, nesta feita, agradecendo a irmã Aline pela confiança, ao nosso pastor, e agradecendo ao presbítero Marinho pela recepção. Que Deus assim em Cristo continue abençoando poderosamente, e é motivo de gratidão a Deus poder fazer parte desta programação. Desta feita quero mandar a paz para o meu dirigente, presbítero Roberto, que é o dirigente ali da congregação e loteamento Maranata, sua esposa, irmã Miliane. Que Deus em Cristo abençoe a todos e também a todos os irmãos ali da congregação de Maranata. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém. Queridos, em uma rápida reflexão aos nossos corações, eu quero vos trazer uma palavra conhecida por todos nós, uma palavra a qual Deus tem colocado em nossos corações para transmitir assim aos santos que estão em casa, que estão em outros ambientes. E é um texto que nos traz a memória de um moço, e este moço era paralítico, paraplégico. Ele tinha perdido todos os movimentos do seu corpo, provavelmente nascido desse estado, provavelmente nascido nessa situação. Porém, quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o escritor de Atos dos Apóstolos é Lucas, e nós vemos que Atos é uma continuidade do livro de Lucas, e nós vemos que Atos dos Apóstolos ele é um livro muito extenso, um livro muito gigantesco, e Lucas ele nos traz menção de vários acontecimentos, e nós sabemos que, embora Lucas não tenha feito parte do ministério de Jesus, embora Lucas não tenha sido um dos 12, mas a Bíblia diz que Lucas ele procurou evidências acerca de Cristo. Lucas, ele, ao lado de Paulo, ele fez uma grande missão missionária. E vemos que Lucas aqui ele é bem detalhista em Atos dos Apóstolos. Nós vemos que Lucas, ele dedicou sua vida, ele tornou-se um médico, um homem formado, e ele é conhecido como médico amado, como aquele que cuidava muito bem dos seus pacientes, como aquele que tinha um carinho enorme por aqueles. E a Bíblia diz que Lucas, a partir de agora, ele se dedica na proclamação do Evangelho. Ele se dedica em uma vida com Cristo, em uma vida com Jesus. E Lucas aqui, irmãos, além de ele ser um médico, ele era um grande teólogo.
E além de ele ser um grande teólogo, ele era um grande historiador. Então nós vemos que Lucas ele possuía algumas características, alguns pontos importantes. Além de médico, era historiador. Além de historiador, era um grande teólogo. Então nós vemos aqui Lucas ele registrando um dos maiores acontecimentos, que é a história da igreja. É em Atos dos Apóstolos, é no capítulo 2, onde tudo se inicia, onde tudo se começa, onde a história da igreja começa a crescer. É no capítulo 2, onde a promessa do derramamento do Espírito Santo acontece, profetizada por Joel, quando Joel profetiza que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E nós vemos esta profecia ela se cumprindo em Atos do capítulo 2. Nós vemos que um vento veemente, impetuoso, e todos que estavam ali reunidos foram tomados pela glória de Deus. A promessa ela se cumpre. E nós vemos a igreja a partir de agora crescendo, se evoluindo. Nós vemos a evangelização começa a percorrer em todas as áreas, em todas as vizinhanças, circunvizinhanças, em todas as cidades. O evangelho começa a se proclamar, almas começam a aceitar a Cristo como Salvador e a história da igreja ela começa a evoluir. Nós vemos agora os apóstolos cheios da presença, cheios do Espírito, e com ousadia e com graça, eles começam a proclamar o Evangelho de Cristo por todas as partes, por todas as regiões, e este Evangelho começa a ser proclamado, a ser anunciado em todas as partes e em todas as áreas. Nós vemos isso na parte adiante do texto, quando mais de 3.000 almas, elas se agregam ao Evangelho, aonde em um único dia, mais de 3.000 almas aceitam a Jesus como Salvador. E nós sabemos que a igreja, ela só cresce através da oração e através da evangelização. É os passos para o crescimento da igreja: a palavra, a evangelização e a oração. São as bases para o crescimento da igreja. E nós vemos que Pedro, em uma certa ocasião, cheio do Espírito Santo, Pedro começa a anunciar este evangelho, e alguém olha para Pedro sem entender o que estava acontecendo e diz: isto é hora de vocês estarem embriagados. E Pedro ele se levanta ousado, cheio do Espírito Santo, e ele diz: ninguém aqui está embriagado, mas todo mundo está aqui cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Então, amados, no capítulo de número 2, nós vemos a história onde tudo se inicia, onde tudo se começa, a história desta igreja. Glória a Deus, que há mais de 2.000 anos atrás, Deus vem abençoando, vidas vêm se rendendo aos pés de Cristo. O evangelho está sendo anunciado, há batismo com o Espírito Santo, a igreja está crescendo para a glória de Deus. E quando nós partimos para o capítulo de número 3, nós vemos este homem ao qual a Bíblia não cita o nome, ao qual Lucas não cita o nome, mas diz apenas que este cidadão, ele ficava na porta do templo chamada Formosa. E a Bíblia vai nos dizer que todos os dias aquele homem estava na porta da igreja. Todos os dias aquele homem estava na porta do templo para pedir esmola àqueles que entravam e àqueles que saíam. O templo era bastante movimentado. A Bíblia diz que era uma grande quantidade de pessoas que entravam e saíam. E por aquele homem estar todos os dias na beira do templo, era porque era bem frequentado por pessoas, por muita gente. E aquele homem ficava na beira do templo, esperando as pessoas que passavam, que entravam, que saíam, que lhe desse alguma prata, algum ouro, para ele poder sobreviver. Aquele homem, irmãos, embora ele tivesse dificuldades, provavelmente aquele homem ele tinha dificuldades de se locomover, de chegar até o templo. Porém, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aquele homem ele tinha uma convicção, ele tinha uma esperança de um dia poder entrar no templo para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aquele homem não ia apenas para o templo com uma ficção de pedir esmola, mas aquele homem ele ia para o templo com um desejo de um dia adentrar dentro do templo, poder adorar, poder exaltar, poder glorificar ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele homem naquele dia, irmãos,
Aquele homem naquele dia, a Bíblia diz que ele começa a fazer o que ele fazia, pedir esmola, pedir prata, pedir ouro. E a Bíblia ela vai nos dizer que em um determinado dia, a Bíblia diz que Pedro e João, eles foram até o templo para a hora da oração nona. E a Bíblia diz que ao meio-dia, Pedro está subindo a hora da oração. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde, às 15 horas, Pedro está subindo ao templo para a hora da oração. E a Bíblia, ela vai nos dizer que quando Pedro está subindo para a oração, a Bíblia, ela diz que Pedro, ele é abordado por um homem. E a Bíblia diz que este homem, ele olha diretamente para Pedro, para João, e diz: olha, pede esmola. Pedro e João, irmãos, com toda a sinceridade, ele olha para aquele homem e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus para todo sempre. Eram homens simples, homens humildes, mas eram homens cheios do Espírito de Deus. Eram homens simples, eram homens humildes, homens com a simplicidade gigantesca, mas eram homens cheios da graça. Eram homens cheios da presença de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando aquele homem, ele ouve, levanta-te e anda. A Bíblia diz que aquele homem, ele se levanta com grande alegria. E ele adentra agora dentro do templo, louvando, adorando a Deus. Louvando e adorando a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui a história de homens simples. Homens que não tinham R$1 no bolso, mas homens de oração. Homens que quando oravam, a graça descia. Homens simples, humildes, que não tinham R$1 no bolso, mas a Bíblia nos diz que eles olharam fixamente, com toda a fé, com toda a convicção. Eles olharam para aquele homem que estava na porta do templo Formosa, e ele diz: levanta-te e anda. Glória a Deus. Eu não tenho ouro, eu não tenho nada aqui para te oferecer, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, ele se levanta com alegria. Ele se levanta, e a Bíblia ela vai nos dizer que ele adentra dentro do templo, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Talvez você que está aí na sua casa, talvez você que está no ambiente do seu trabalho, você que está nos vendo, talvez você já tenha perdido totalmente as esperanças, talvez tenha perdido totalmente a convicção, mas nesta manhã o Senhor ele te diz que ainda há esperança. Houve esperança para aquele homem, e o Senhor ele há esperança para a tua vida. Talvez você já tenha dito que não há mais esperança para a tua vida. Talvez você já tenha perdido totalmente a fé, a convicção. Mas nesta manhã, o Senhor, ele te diz para o teu coração: ainda há esperança. Tão somente creia, tão somente acredite. Não perca a fé, não perca a convicção. Porque no momento certo, o Senhor ele vai agir. No momento certo, Deus vai trazer o teu milagre. Aquilo que tu pede, aquilo que tu almeja, aquilo que tu deseja, aquilo que o teu coração tanto pede, o Senhor, ele vai trazer para a tua vida. Então descansa, então espera, fica na tua posição, fica no lugar onde Deus te colocou, porque no momento certo, na hora certa, o Senhor dos céus, ele vai te surpreender. Continua, permanece na tua humildade, na tua simplicidade, porque assim como Pedro e João, eles permaneceram na simplicidade deles, e quando eles olharam para aquele homem, ele recebeu o milagre. Permanece na tua simplicidade, fica no lugar aonde Deus tem te colocado, porque no momento certo, na hora certa, Deus ele vai te surpreender. E queridos, esse texto ele é semelhante ao paralítico que estava à beira do tanque lá em Betesda.
A Bíblia diz que aquele paralítico, que há 38 anos vivia em cima de um leito de enfermidade, a Bíblia diz que provavelmente aquele homem havia nascido naquela situação, pois ele já havia 38 anos em cima daquele leito de enfermidade. Porém, amados, a Bíblia, ela vai nos dizer que aquele homem que vivia em cima daquele leito, aquele homem que vivia detido em cima daquele leito de enfermidade, aquele homem que estava convicto a passar o resto dos seus dias a morrer em cima daquele leito de enfermidade, aquele homem ao qual estava convicto que talvez as pessoas lhe tiraram a esperança, mas a palavra de Deus, irmãos, vai nos dizer que aquele homem, ele vivia em cima daquele leito, não há 38 dias, não há 38 meses, mas aquele homem, ele vivia em cima daquele leito há 38 longos anos. Então era muito tempo, era muitos anos em cima de um leito de enfermidade. Porém, a palavra de Deus, ela vai nos dizer, irmãos, que Jesus, ele adentra lá em Jerusalém, e a Bíblia diz que lá em Jerusalém estava uma grande festa, estava uma grande festança. Os judeus estavam em comemoração, a festa era grande, e a Bíblia diz que Jesus com seus discípulos, ele adentra dentro de Betesda, ele adentra dentro de Jerusalém, e ele vai logo para o tanque Betesda. E a Bíblia diz que em Betesda havia 5 pavilhões, e nestes pavilhões eram repletos de pessoas enfermas de todo tipo de enfermidade. Ali naquele tanque, ali naqueles pavilhões, havia pessoas cegas, coxos, mancos, paralíticos, de todo tipo de enfermidade, havia em cima daqueles pavilhões. Porém, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele adentra, Jesus, ele passa no meio daquelas pessoas, ele chega diante daquele homem, e a Bíblia diz que quando Jesus adentra diante daquele homem, que se apresenta aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem com um olhar fixo, Jesus olha para aquele homem, Jesus faz uma indagação àquele homem, Jesus faz uma pergunta àquele homem, pergunta esta que mudou completamente a sua história. Jesus olha para aquele homem e diz: queres ficação? Aquele homem olha para Jesus e diz: Senhor, todas as vezes que a água é agitada, que a água se agita, aleluia, aparece uma na minha vez, atravessa na minha frente, mergulha. E Jesus olha para aquele homem e diz: toma o teu leito, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que Jesus ainda olha para aquele homem e diz: olha, toma a tua cama, leva, conduz o leito. Tu estás curado, mas a cama tu terás que conduzir. Então aqui, irmãos, nós vemos uma semelhança em duas partes. Nós vemos que este homem do Templo Formosa, há 40 anos, ele vivia na porta do templo. O paralítico de Betesda, 38 anos. Histórias praticamente semelhantes. Eram homens dependentes de outras pessoas. E nós sabemos que uma das piores coisas da vida é ser dependente de outras pessoas para tudo. Seja para o que for. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que naquele dia, aquele homem, quando ele conhece a Jesus, quando o homem no Templo Formosa, ele olha para Pedro, ele olha para João. Pedro e João, com a sua sinceridade, ele olha para aquele homem, quando ele lhe pede a esmola. Pedro, ele olha e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E ele levantou, irmãos. Ele adentrou no templo, louvando e adorando ao Senhor, pulando e adorando ao Senhor. Então aquele homem, ele tinha não só a esperança de um dia poder levantar. Ele não ficava na porta do templo apenas para pedir esmola. Não. Ele ficava na porta do templo
porque ele tinha um desejo de poder entrar dentro do templo e não era permitido, por conta da sua deficiência física. Não lhe era permitido. E aquele homem, ele via as pessoas diariamente que entravam, que saíam. Ele via as pessoas entrando no templo e ele tinha aquele desejo de poder entrar no templo. Você não vai ver aquele homem quando ele recebe o milagre, ele indo embora. Você vai ver quando ele recebe o milagre, ele adentra dentro do templo. Você não vê aquele homem indo nas ruas, indo embora quando ele recebe o milagre. Mas você vê aquele homem quando ele recebe o milagre, você vê ele adentrando no templo, correndo, glorificando, pulando, adorando, exaltando, agradecendo a Deus pelo milagre que ele havia recebido de homens simples. Eram homens simples, mas eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens cheios da presença de Deus. Talvez você está na sua casa nesta manhã, talvez você não tenha R$1 no bolso, e talvez você está preocupado, porque está faltando isso, faltando aquilo, está faltando leite para a criança. Você já foi na sua despensa e viu que está vazia, e você não sabe mais o que fazer, já correu para todos os lados, as portas se fecharam, e você já tem perdido totalmente a fé. Talvez você já tenha perdido as esperanças de que um dia esta porta não se abra. Mas esta manhã o Senhor tem me trazido aqui para te dizer que a porta irá se abrir. O Senhor está te dizendo nesta manhã que talvez você não tenha agora, mas mais tarde o Senhor irá prover na tua vida. Porque nós servimos a um Deus, irmãos, não é um Deus pequeno. Nós servimos a um Deus grande, um Deus provedor. Um Deus que proveu para Elias pão e carne no deserto. E o mesmo Deus que fez esta provisão, Ele vai prover também na tua vida. Porque o Deus a quem eu sirvo é um Deus fiel, é um Deus que promete e cumpre, é um Deus que quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. É um Deus de provisão, é um Deus que quando promete, Ele cumpre. Então você que está na sua casa, nesta manhã descansa o seu coração, porque há a provisão de Deus para a tua vida. Há uma provisão de Deus chegando para a tua casa. Há uma provisão de Deus chegando na tua vida, na tua família, na vida dos teus. Então descanse no Senhor nesta manhã. Creia que o milagre de Deus irá chegar na sua vida, assim como chegou na vida deste homem que há 40 anos vivia na porta do templo Formosa, pedindo esmola, que há mais de 40 anos era paralítico, era coxo, que vivia na porta daquele templo à mercê, que tinha um desejo de um dia poder entrar no templo, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas naquele dia o desejo daquele homem se cumpriu, porque Jesus, Ele fez um milagre através de Pedro e de João. E aquele homem, quando ele recebeu o seu milagre, ele adentrou dentro do templo, ele agradeceu a Deus pela vitória, ele agradeceu a Deus pelo milagre, ele adentrou dentro do templo, ele glorificou, ele exaltou, ele pulou de pé e ele exaltou o nome do Senhor. Glória a Deus para todos sempre. E meus amados irmãos, o que eu acho fantástico, o que eu acho fantástico aqui é a simplicidade de Pedro e de João. Eu vejo uma simplicidade enorme. Eu vejo uma sinceridade. Quando Pedro e João, eles dizem para aquele homem: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Jesus, Cristo, o Nazareno. Então, eles foram sinceros para aquele homem. Eles disseram: olha, a gente não tem R$1 no bolso, a gente não tem prata, não tem ouro, mas nós temos algo mais valioso do que isso. Nós temos algo mais valioso do que isso: Jesus. Glória a Deus. Nós não temos dinheiro no momento, mas nós temos algo valioso, algo que vale mais do que o dinheiro, algo que vale mais do que qualquer coisa na vida: Jesus. Glória a Deus. Talvez você diga: meu Deus, o meu vizinho do lado tem tantas coisas e eu não tenho nada. Fulano tem isso, tem aquilo, tem celular bom, tem casa boa, tem carro bom, tem isso, tem aquilo, tem tudo do bom e do melhor, e eu aqui nessa situação.
e eu aqui perecendo. Glória a Deus. Mas se você tem Jesus, meu irmão, se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus na vida, você é milionário. Glória a Deus para todo sempre. Se você tem Jesus na vida, você tem tudo. Porque Jesus, irmãos, é aquele que está ao nosso lado em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as formas. Quando todos nos abandonam, quando todos se esquecem de nós, mas Jesus não esquece. Ele está do nosso lado, Ele está conosco em todos os momentos, seja momento de privação, seja momento de bonança, seja momento de escassez, seja em que momento for. Talvez os amigos se afastaram, mas Jesus está do nosso lado. Ele está conosco para o que der e para o que vier. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador. Ele é comigo, Ele é contigo, Ele é com você. Então, meu irmão, descanse. Talvez você não tenha ouro, você não tenha prata, mas nesta manhã eu tenho Jesus para te oferecer. Nesta manhã eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho Jesus Cristo de Nazaré para te oferecer, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro e João, quando eles iam ao templo, a Bíblia diz que Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pedro olha para João, Pedro olha para aquele homem, Pedro e João, e ele diz: olha para nós. E aquele homem fita os olhos em Pedro e João, e ele diz: olha, vamos ser sinceros com o Senhor. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que eu tenho agora eu vou te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. Anda. Ele levanta, ele anda. Ele entra dentro do templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos que no versículo de número 7, a Bíblia diz que, tomando pela mão, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, andou, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conhecia, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta da formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, quando as pessoas elas viram aquele homem saltando dentro do templo, e quando aquele homem sai, as pessoas que o conheciam começam a olhar para ele e dizer: não era aquele homem que vivia na porta do templo formosa pedindo esmola? Não é aquele homem que vivia na porta do templo? Então as pessoas que conheciam aquele homem, que viam a situação daquele homem, que se depararam pela situação que aquele homem vivia, elas puderam ver agora, elas puderam contemplar agora um grande milagre que acontecera na vida daquele homem. E talvez algumas dessas pessoas olharam para ele e tivessem dito que ele viveria naquele estado, naquela situação, para o resto da vida dele. Porque nós sabemos, irmãos, que existem pessoas que têm palavras positivas e existem pessoas que têm palavras negativas. Você sempre vai ouvir a maioria com palavras negativas. Você nunca vai ouvir uma quantidade singela de pessoas com palavras positivas, mas a maioria ela vai vir com palavras negativas. Não vai dar certo, não permanece, sai, o milagre não vai chegar, a bênção não vai chegar, tu vai morrer nesse estado, tu vai morrer nessa situação, não tem mais jeito para você, não tem mais jeito para a sua vida, desiste, para. Então você vai ouvir essas palavras de algumas pessoas, palavras de pessoas negativas, palavras de pessoas que não têm esperança, palavras de pessoas que não têm fé.
Você vai ouvir estas palavras de algumas pessoas. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, não ouça as palavras negativas. Não ouça vozes de palavras negativas. Não ouça aquelas vozes de pessoas que querem colocar você lá para baixo. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, debaixo da graça de Deus, que há jeito sim. Há jeito sim, há solução sim, porque a última palavra ela vem de Deus. A última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus. E ainda há esperança, ainda há jeito, ainda há solução, porque quem está falando, quem falou, quem prometeu garante, e quem falou foi Deus. Então se Deus falou, então descanse. Se Deus falou, então Ele vai fazer. Se Deus prometeu, então Ele vai cumprir. Então Ele vai cumprir. Glória a Deus. Então as pessoas, algumas delas que viam a situação daquele homem, elas olharam e disseram: não é aquele homem que vivia na porta do Templo Formosa. A fama dele começa a percorrer. Quando ele deixa de ser paralítico, a fama começa a crescer. A fama daquele homem começa a se distinguir de uma forma tão impressionante, que as pessoas começam a saber do grande milagre que aquele homem recebera lá no Templo Formosa. A fama daquele homem começa a percorrer. As pessoas que o conheciam começam a saber da sua fama. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Pedro e João, eles eram simples, eram apóstolos, eram homens que não tinham muito dinheiro, não eram homens ricos, não eram homens bens de vida, não eram homens milionários, donos de grandes herdades, de grandes posses, mas eram homens cheios da presença de Deus. O que vale, irmãos, é ser cheio da presença de Deus. Você sendo cheio da presença de Deus, você vence tudo. Você cheio da presença de Deus, você vence tudo. Você sendo cheio da presença de Deus, irmãos, a paz. A presença de Deus, ela gera paz em nossa alma. A presença de Deus, ela gera conforto em nossa alma. A presença de Deus, ela nos alegra. A presença de Deus, ela anima o nosso emocional. A presença de Deus, ela alegra a nossa alma. A presença de Deus, ela traz esperança. A presença de Deus, ela traz coragem. A presença de Deus, irmãos, ela traz esperança de que venceremos as mais duras e as mais terríveis tempestades. A presença de Deus, ela nos traz uma convicção de que nós venceremos as batalhas do dia a dia. A presença de Deus, ela nos dá certeza, a convicção de que venceremos os leões da vida. A presença de Deus, ela nos traz convicção de que venceremos os maiores e gigantescos gigantes que se levantarem sobre as nossas vidas. A presença de Deus, ela nos traz esperança de que venceremos os grandes maremotos, as grandes tempestades. A presença de Deus, ela nos traz essa esperança de que venceremos. A presença de Deus, ela anda lado a lado conosco. A presença de Deus, ela dorme conosco. A presença de Deus, ela acorda conosco. A presença de Deus, ela toma café conosco. A presença de Deus, ela almoça conosco. A presença de Deus, ela janta conosco. A presença de Deus, ela faz parte do nosso cotidiano, literalmente. A presença de Deus, ela faz parte da nossa vida, e isso é gratificante. Temos essa presença, embora não sejamos merecedores nem dignos de tamanha graça, de tamanha presença, mas Jesus nos concede a sua presença diariamente para vencermos os maiores obstáculos da vida. Então, meu irmão, você internauta que está nos vendo nesta manhã, talvez você não tenha absolutamente nada,
Mas se você é sal da terra, se você tem a presença de Deus na sua vida, considere-se elogiado. Considere-se, glória a Deus, honrado. Porque nem todos têm a presença de Deus que você tem. Nem todos têm esta presença que você tem. Mas nós somos honrados por termos esta presença em nossas vidas. Se nós estamos aqui nesta manhã, não é porque nós somos bonzinhos, não. Foi porque um dia a graça de Deus ela nos alcançou. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos mantém de pé. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que não nos faz desistir. É a graça de Deus que não nos faz parar. Sabe por que é que você não parou ainda? Foi porque a graça de Deus ela está te sustentando. Sabe por que você não parou ainda? E talvez já viu aquela vontade enorme de você parar, de você desistir, de você entregar os pontos. Sabe por que você não entregou ainda? Porque a graça de Deus, ela te sustenta. A graça de Deus, ela te mantém de pé. Glória a Deus, é a graça. Tudo está envolto da graça. Tudo está na graça. Pedro e João andavam com esta graça. Pedro e João andavam com esta presença. E foi através da simplicidade, da humildade de ambos os dois que eles puderam olhar para aquele paralítico, ao qual as pessoas diziam que ele viveria o resto das suas vidas pedindo esmola na porta do Templo Formosa. Mas a Bíblia diz que Pedro e João, que não tinham réu no bolso, mas eram cheios da presença, cheios da graça, olharam para aquele homem e disseram: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro para te oferecer, mas nesta manhã nós temos algo mais importante para te dar. Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem levantou. Não tinham nada, mas eram cheios da presença. Então escolha ser cheio da presença. Escolha ser cheio da presença de Deus. Escolha ter uma vida cheia da presença de Deus. Glória a Deus. O nosso pastor ministrando uma vez aqui, no culto administrativo, o nosso pastor ministrando, ele nos falou algo muito importante. Quer vencer a tentação? Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O crente ele vence sendo cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Então seja cheio da presença de Deus. Queira esta presença em sua vida. Então esse era Pedro e João, apóstolos de Jesus, homens que tinham, a partir de agora, sobre os seus ombros, a responsabilidade da proclamação do Evangelho em todas as áreas, em todos os lugares. E nós vemos que Pedro, que era o pastor da igreja, Pedro, que era o pastor daquela igreja, ele não parou. As perseguições foram enormes. As acusações eram tamanhas. Mas Pedro, ele permaneceu de pé. Pedro permaneceu na proclamação do Evangelho. Ele permaneceu pregando a palavra. E através das suas ministrações, vidas e vidas, milhares e milhares de convenções aceitaram a Cristo como Salvador. E este milagre, irmãos, ele nos traz uma grande lição. Este milagre deste paralítico nos traz uma grande lição de vida. Que o que importa não é o dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa boa, mas o que mais importa, e o que este milagre nos dá uma lição deste paralítico,
o que mais importa é a presença. O que mais importa é Jesus. Você vê quando Pedro e João, ele diz para aquele homem: eu não tenho ouro e prata, mas eu te dou Jesus. E aquele homem recebe a Jesus. Veja, ele recebe a Jesus, ele creu. Quando Pedro e João disse: mas eu tenho Jesus para lhe dar. Talvez ele pudesse ter dito: não, eu não quero Jesus, eu quero ouro, eu quero prata. O que eu preciso é de ouro e de prata. Mas não, irmãos, ele não estava na porta do Templo Formosa apenas atrás de esmola, não. Mas ele estava na porta do Templo Formosa com o desejo de entrar no templo. Você vê quando Pedro e João dizem: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho Jesus, toma. E aquele homem recebe de bom grato. Ele creu, irmãos. E através do o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquele homem creu, ele teve fé, convicção, teve fé. E quando ele ouviu as palavras de Pedro e João, ele se levanta, ele fita os olhos para Pedro e João, ele é tomado pelas mãos, ele se levanta, ele adentra dentro do templo correndo, pulando, adorando a Deus. Então o tema que eu vos dou nesta manhã é pulando, adorando a Deus, pulando e adorando a Deus. E aquele homem entra no templo saltando, adorando a Deus, agradecendo pelo milagre. Então nós vemos aqui uma grande lição de vida. Nós vemos uma lição que os apóstolos nos dão. Não tinham dinheiro, não tinham R$1 no bolso, mas eram cheios do Espírito de Deus. Então aprendemos aqui uma grande lição. É melhor ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então nesta manhã, amados, para concluir a minha fala, eu quero perguntar nesta manhã a você, meu amigo, a você que está na sua casa, a você que está aí sentado no seu sofá, você que não é crente, você que ainda não serve a Cristo, eu quero te convidar nesta manhã a aceitar este Jesus como Salvador da tua vida, a fazer igual a este paralítico, a crer. A palavra de Deus nos diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, escrita por Paulo, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus, Ele quer te dar esta vida eterna. Basta tão somente você fazer a sua parte, em aceitá-lo, em se arrepender dos seus pecados. E se você nesta manhã deseja aceitar a Jesus, você fará a melhor escolha da vida. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus, Ele só não promete riquezas, glória a Deus, mas Ele promete a maior riqueza que está guardada lá nos céus de glória. Então se você deseja aceitar a Jesus, se você deseja ter uma mudança de vida, que a palavra de Deus nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Você que quer mudar essa situação, talvez você esteja na sua casa, esteja abatido, desanimado, e você já procurou diversas vezes tirar a sua vida, e talvez você diga no seu cotidiano, talvez você diga na sua vida que ninguém te quer, que ninguém te aceita, mas eu tenho algo de Deus para te dizer nesta manhã, que Jesus te aceita, Jesus te quer. Venha como estás, porque Ele vai te aceitar. Glória a Deus. Então se você deseja nesta manhã entregar a sua vida a Cristo, se você deseja fazer parte desta igreja, se você deseja fazer parte deste ministério, glória a Deus, entregue sua vida para Jesus. Ele está te dando uma oportunidade nesta manhã. Então que Deus em Cristo Jesus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Amém.